Muito bem, Minuto do Consumidor com Lincoln Aguiar. Boa tarde. Boa tarde, Urbiana. Boa tarde, amigos do Fala de Paraná. Antes de você falar do assunto programado, eu fiz uma pergunta ontem no programa. Os professores estão de greve. Se o aluno ficar prejudicado e não conseguir terminar o ano letivo, o pai pode fazer alguma coisa? Urbiana, essa é uma questão interessante e, de fato, a greve, em regra, é um exercício legítimo. Só que todo direito, Lubiana, quando ele é exercido de forma abusiva, ele se torna um ato ilícito. Então, nessas situações, é o judiciário que, ao final, vai decidir. Me parece que algumas já foram declaradas ilegais, porque alguns serviços essenciais não podem ser suspensos em nenhuma hipótese. Então, o movimento grevista deve ter, por cautela, procurar e manter pelo menos o atendimento básico necessário, né, o mínimo, para não suspender o serviço. O STF declarou a greve dos professores ilegal. O pai que se sentir prejudicado pode ir ao Ministério Público requerer a reparação e aí ele vai contra quem? O Sintero ou a escola? Essa é uma questão interessante, Lubiana. Em regra, todo ato ilícito, se a greve foi reconhecida como ilegal, é permitido às pessoas que se tirem lesadas tanto procurar a Defensoria Pública, se não tiver condições de pagar um advogado, ou procurar um advogado da sua confiança, ou mesmo denunciar o Ministério Público, porque os serviços essenciais e a educação como um serviço... E até porque o período letivo ele não tem como se ampliar e isso sobrecarrega sobre os alunos, então é uma prática... O problema é que agora tem dois culpados, né? Um culpado é o governo do estado, que não negocia ou negocia, mas não paga o salário digno e os professores saem de greve, e o outro é o Sintero ao continuar com uma greve que é ilegal. Aí, no caso, na sua opinião, se fosse você entraria contra quem? Contra o estado ou contra o Sintero? Nessa situação, Lubiana, a atitude do contribuinte pode ser colocar ambas as partes no polo passivo para que, no final, em última instância, sempre o Estado é responsável, não só pelo serviço prestado diretamente, que é no caso da educação, da saúde, e nos serviços indiretos também, no fim das contas, o Estado sempre responde, porque, afinal de contas, ele que delegou. Então, eu aconselharia nessa situação, se caso exista algum dano de ordem moral ou material, ingressar contra os dois, contra o sindicato e o Estado. Tem aluno que até agora não recebeu nota do segundo bimestre. Então o dano já existe há muito tempo, né? E você imagina que já vai para quase 2 meses de greve, não vai ter como repor isso daí, porque já vai emendar com outro ano letivo que começa o ano que vem. Exatamente, o tempo não para, né, Lubiane? Os alunos realmente estão passando por uma dificuldade muito grande e é importante isso mesmo, exigir quem se sentiu lesado, exigir seus direitos, porque o exercício de direitos é prova de cidadania, Lubiane. O tempo não para, mas os professores param todo ano, é uma coisa incrível. Vamos falar da Telex Free. Telex Free, Lubiane, é um assunto dessa semana aí tem gerado bastante repercussão. O pessoal tem falado de Telex Fria. Telex Fria, É fria mesmo esse negócio? Lubiana, existem fortes indícios, a justiça ainda não se manifestou de forma definitiva. Houve uma decisão no Acre que considerou o arranjo do Telex Free um arranjo comercial não sustentável, caracterizando a verdadeira pirâmide, em que é sempre necessário expandir a base para que a pirâmide continue de pé. E isso é uma prática vedada, proibida. E o pessoal tá falando, tem a Telex Fria, tem o Bobão, né? Tem o Bobão também. Enfim, tem uma série de questão aí que o pessoal inventa pra tomar dinheiro do povão, né? Aí o Bobão vai lá, né? E acaba enfiando dinheiro. Vende moto, vende carro, pega dinheiro emprestado pra investir. Bobão, Fria, não sei mal o que, essas coisas todas. O pessoal tem que ficar esperto com isso, né? Exatamente, tem que ficar esperto, Lubiana, ficar ligado, porque é uma prática, se for caracterizada a pirâmide, é um crime contra a economia popular. E uma coisa importante, Lubiana, que é aquela regra mais simples e muito antiga que diz quando o retorno, quando a esmola demais, o santo desconfia. Então, você que está em casa, consumidor consciente do Fala de Paraná, recebeu uma proposta muito vantajosa, viu, Lubiana? Essas propostas muito vantajosas, em geral, o risco também é proporcional ao retorno, como toda opção. Então, fique atento, às vezes a pessoa só fala do lado positivo e não demonstra claramente quais são os riscos daquele negócio. Então, é importante ficar atento e, Lubiana, não acreditar em promissões do tipo ilimitada ou retornos muito acima da média, porque, em geral, o risco também é bem acima da média. E eu falei bobão, tá? Bobão! Foi isso que eu falei. Daqui a pouco fica aí querendo mandar carta de repúdio pra mim aqui também, ou processo, não sei mais o quê. Eu falei de Telex Fria e bobão. Tá certo?
o pessoal pode buscar o PROCON, né, em relação a esses assuntos, porque tem muita gente que investiu e já não está conseguindo mais receber o dinheiro, que disse que recebia, que era uma coisa maravilhosa do mundo, e agora foi tudo bloqueado pela justiça. A justiça já bloqueou, parece, alguns valores para acautelar do Telex Free. Até o nome já é livre, né? Tudo que é livre, ilimitado, é complicado, porque nada é livre, nada é ilimitado. Tudo tem um preço. Se tudo é ilimitado, é porque não vale nada. E o risco, uma hora, cobra o seu retorno. Então, às vezes, quando essa pirâmide vai... E uma coisa interessante, Lubiana, é que quem está em casa, você que entrou e recebeu o seu dinheiro, isso não quer dizer que a prática não é uma prática sustenta. E a pirâmide é isso mesmo, enquanto vão entrando as novas entradas, ela vai se alimentando. Então é importante ficar atento e não acreditar muito em promessas, muito dinheiro fácil, é problema, Lubiano. Abraço. Obrigado, Lubiana, amigos, até mais. Fique ligado. Consumidor, fique atento, porque afinal é seu direito.